Vamos então resolver o rascunho número 36. E o enunciado é o seguinte: determinar para que valores de x esta equação é verdadeira. Seno de x vezes cosseno de x é igual a seno de 35 graus. Ora bem, seno de x vezes cosseno de x é exatamente, se multiplicarmos e dividirmos por 2, mantém-se o primeiro membro. 2 vezes seno de x cosseno de x sobre 2, este 2 simplifica aquele 2, é exatamente o que temos naquele primeiro membro. Ora bem, vejamos o seguinte: seno de 2x é o seno da soma de dois ângulos iguais. De acordo com a soma do seno de dois ângulos, o seno de A mais B é igual a seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A. Neste caso, o A e B são iguais, são iguais a x. Temos então seno de 2x é igual a seno de x vezes cosseno de x mais seno de x vezes cosseno de x. Temos duas parcelas iguais e obtemos então seno de 2x é igual a 2 seno de x vezes cosseno de x. Portanto, se dividirmos este segundo membro por 2, vamos obter exatamente o nosso primeiro membro da equação trigonométrica. Então, se seno de 2x é igual a 2 seno de x vezes cosseno de x, e se seno de x cosseno de x é igual a seno de 35 graus, então multiplicando os membros por 2, mantemos a igualdade. 2 seno de x vezes cosseno de x, que está aqui, é igual a 2 vezes seno de 35 graus. Portanto, 35 graus, neste caso, é 7,36 avos de π. Vamos então analisar esta função, as funções associadas aos dois membros da equação, por dois métodos. No primeiro método, vamos analisá-los sem recorrer à calculadora ou à execução de qualquer gráfico, e vamos basear-nos apenas nos valores dos ângulos notáveis. Sabemos que o seno de 30 graus é igual a 1 meio, não é? Portanto, de acordo com a definição de seno, na circunferência trigonométrica, nós sabemos que o seno é a ordenada do ponto. Se tivermos aqui o ângulo de 30 graus, a verde, nós temos este segmento de reta a verde, que é o seno do ângulo de 30 graus. O ângulo de 35 é superior, portanto, o respectivo seno é maior do que o seno de 30 graus. Portanto, como sabemos que o seno de 30 graus é igual a 1 meio, nós podemos garantir desde já que o seno de 35 graus é superior a 1 meio, não é? Como vimos antes, 2 vezes seno de 35 graus é igual a 2 vezes seno de x vezes cosseno de x, ou seja, igual a seno de 2x. Portanto, significa então que 2 vezes seno de 35 graus vai ser maior que 2 vezes seno de 30 graus. Ou seja, como seno de 30 graus é igual a 1 meio, significa que 2 vezes seno de 35 graus vai ser maior que 1. Não é? E nós sabemos que a função seno de 2x não assume valores superiores a 1. Portanto, a função seno de 2x varia entre menos 1 meio e 1 meio. O valor máximo é assumido para valores de x igual a 45 graus. Como nós sabemos, tendo em conta os valores dos ângulos notáveis, o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, igual a raiz de 2 sobre 2. Portanto, se multiplicarmos seno de 45 vezes cosseno de 45, obtemos raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, ou seja, 1 meio. Portanto, 1 meio é o valor máximo. Portanto, se a função seno de 2x varia entre menos 1 meio e 1 meio, portanto, nunca pode assumir valores superiores a 1, logo não existe soluções para esta equação trigonométrica. O conjunto de soluções é um conjunto vazio. Vamos então ver a resolução pelo segundo método. Neste caso, vamos escorrer-nos do cálculo mesmo, efetuando os gráficos e utilizando o GeoGebra. Vamos analisar a função seno de x, a função seno de x vezes cosseno de x e vamos compará-las. Aqui podemos ver a função seno de x, né? O gráfico da função. Portanto, é uma função periódica que a sua variação é entre 1 e menos 1. Aqui podemos ver os valores particulares para seno de 30 graus. Portanto, 30 graus é igual a 1 meio. Já tínhamos visto que é um ângulo notável. Seno de 30 é igual a 1 meio. E verificamos aqui que para 30 graus, temos aqui o seletor 30 graus, o valor do seno é igual a 0,5 a 1 meio. Para 35 graus, nós verificamos que o seno é igual a 0,57, portanto é superior a 30 graus. Aqui podemos verificar com o rastreamento da função seno que ela varia entre menos 1 e 1, está aqui o rastreio. Aqui podemos ver a função seno e a função cosseno em conjunto. E o que é que nós podemos verificar? Podemos verificar que o produto das duas, isto é seno de x vezes cosseno de x, assume valores máximos para
x igual a 45 graus que estes são negativos, 225 graus, e valores mínimos para 135 e 315, como vamos ver. No caso do ângulo ser 45 graus, sabemos que é um ângulo notável, é igual a raiz de 2 sobre 2, quer o seno, quer o cosseno. Portanto, raiz de 2 sobre 2 ao quadrado vai-nos dar 1 meio. Portanto, o meio é o valor máximo que a função seno x cosseno x assume. E menos 1 meio, vamos ver, é o valor mínimo. Aqui podemos ver, acrescentamos a função seno x cosseno x, esta azul, e cá está o valor máximo da função seno x cosseno x é 0,5 e o valor mínimo é aqui menos 0,5. Portanto, a função seno x cosseno x varia entre menos 1 meio e 1 meio. Neste slide podemos ver o rastreamento de variação da função seno x cosseno x, cá está, assume valores sempre nesta faixa, entre 1 meio e menos 1 meio, e portanto, se assume valores nesta faixa, nunca pode assumir um valor superior a 0,5, não é? Neste caso, o seno de 35 graus é igual a 0,57, portanto está fora deste intervalo, daí que não haja uma interseção, qualquer interseção entre esta linha azul, que é o gráfico da função seno x cosseno x, com a linha horizontal seno de 35 graus igual a 0,57. Né? Vamos então ver dinamicamente no GeoGebra este problema. Vemos aqui a função seno x e a sua variação dinâmica. É uma função periódica, como já sabemos. Né? Assume valor máximo para π sobre 2 e mínimo para 3 meios de π no intervalo 0 a 2π. Traçando a variação, vamos obter a faixa de variação dos valores de seno. Variam entre menos 1 e 1. Cá está a faixa, a verde, né? É a faixa do seno. O seno de 35 graus é igual a 0,57. Vamos pôr aqui o seletor primeiro a 30 graus, verificamos que 130 é 0,5 e o 135 está acima. Cá está, 35 graus coincide com aquela linha tracejada. Vemos agora em conjunto a função seno e cosseno. O produto delas vai definir uma nova função, que é a função seno x cosseno x, que varia entre menos 1 meio e 1 meio. Cá está. Portanto, nós vemos a linha azul varia sempre entre menos 1 meio e 1 meio, sendo que a linha horizontal verde corresponde aos valores do seno, no mesmo intervalo, para o mesmo valor, e o vermelho para o cosseno. Temos aqui a faixa de rastreamento da função seno x cosseno x, e como podemos verificar, a função seno x cosseno x está abaixo do valor 0,57, que é a função seno de 35 graus. Temos aqui o valor máximo, né, que é para π sobre 4, da função seno x cosseno x. Cá está, o valor 0,57 é superior ao valor máximo da função, portanto não se intersetam, não há solução para esta equação trigonométrica. Vemos aqui a superposição do rastreamento da variação da função seno e a função cosseno, sendo que aparece aqui a linha horizontal do nosso valor que corresponde ao segundo membro da equação, que é o seno de 35 graus.